Hoje é dia de Sketchbook Tour por aqui, eu acabei de finalizar esse caderno e eu vou contar um pouquinho mais sobre cada página aqui com vocês, as histórias, o que eu estava pensando quando aquarelei cada cena e vou compartilhar com vocês também muito do meu processo criativo. Então, ao longo dessas páginas por aqui, ficou prometido no último Sketchbook Tour que eu mostraria esse caderno. Eu fiz esse sketchbook numa das aulas bônus do curso Horizontes Patagônicos. Eu mostrei como fazer a capa, como costurar o miolo, como planejar a construção de um caderno de aquarela junto com a turma. Então, se você quiser aprender também, todos os links sempre ficam aqui na descrição. Esse caderno aqui eu comecei em meados de 2024 e estou finalizando ele agora no início, do primeiro semestre aqui de 2025. Quase no fim do primeiro semestre, mas estamos lá. Ele foi interrompido por algum tempo, porque eu comecei um outro que já está também quase no fim, então logo eu vou trazer o tour dele também. Esse caderno aqui eu fiz ele no tamanho A6, com o papel que eu me dou muito bem para esse tamanho. Então, eu queria fazer um sketchbook com papel que eu gosto, que colabora com o meu processo criativo, que colabora com o estilo de aquarela que eu gosto de fazer. E nem sempre a gente encontra tudo isso num caderno comercial, né? Mas, além de tudo, os cadernos comprados são caros e para a quantidade de páginas que eu gosto, que é assim, ó, mais volumoso, né? Nem tem para comprar, então eu resolvi fazer o meu. Eu já gosto de encadernação, já é tipo um hobby dentro da profissão. Já faço encadernação desde antes de trabalhar com aquarela, né? Meus diários, meus cadernos, minhas agendas, sempre gostei de fazer. Então, quero compartilhar aqui com vocês um pouco mais dessas páginas. E se você quiser aprender como fazer sketchbook junto comigo, tem lá no curso também. Então, já tô para fazer o próximo, inclusive, já comprei papel, tá para chegar, porque eu não quero me ver sem sketchbook. O outro já tá quase no finzinho, então, vai dando uma agonia não ter nenhum, né? Então, eu tenho que fazer logo o próximo. E aí, vamos lá, vamos conhecer o que tem aqui por dentro dessas páginas. A primeira página que eu não coloquei nada, porque era só a folha de rosto aqui, né? O papel que eu queria aquarelar mesmo começa a partir desse caderno aqui. Então, ele foi de meados de 2024 até agora no primeiro semestre de 2025. E eu comecei com esse amanhecer aqui, que foi um amanhecer lá no topo do morro aqui do lugar onde a gente mora. E foi quando a gente foi fazer os primeiros testes aí de dormir dentro da camper, a camper que a gente construiu e foi para a Patagônia com ela, né? A camper é um estilo de montagem dentro de um carro tipo furgão. Às vezes eles fazem também em caminhonete, né? Faz só a parte da camper em separado, que te possibilita dormir dentro do carro, ter a cozinha, banheiro, tudo ali, né? Diferente de um motorhome, é um estilo mais compacto, de possibilidade de você usar o carro para pernoitar e viajar por diversos lugares. Então foi o nosso teste nesse dia aqui, em que saiu essa foto. Eu aquarelei essa cena depois, né? Eu aquarelei ela a partir de fotografia e não lá na hora, não foi em plein air, né? Essas duas aqui já foi em plein air, final de semana, aqui onde eu moro também. Já estávamos no inverno, né? Então, esses céus assim bem rasgados, bem azuis, é comum no inverno a gente ter um clima um pouco mais seco por aqui. Alguns experimentos com nuvens, testando a umidade, conhecendo com mais intimidade como que a expansão acontece, tanto a expansão de cor no céu azul, quanto a expansão da água, né? Então, algumas possibilidades criativas aí para expandir meus conhecimentos nos céus. Pode ver que céus foi um pouco desse tema inicial por aqui. Aqui também foi de plein air, aqui do sítio. Esse aqui já foi um céu de fotografia, né, baseado em fotografia, que eu achei muito interessante essas... Sabe quando as nuvens ficam quase que equidistantes, assim, no céu, né, aqueles floquinhos? Aqui já foi plein air também.
Aqui é um momento que me marcou bastante, porque foi uma viagem que a gente fez até a Serra Gaúcha, com o motivo de participar do workshop do Jorge Corpuna, lá em Caxias. Então, esse aqui foi na Estrada das Pedras, se eu não me engano, indo a Bento Gonçalves. E eu acho que isso aqui é um restaurante, um lugar assim, mas era tipo começo da manhã, metade da manhã, e tava vazio e tinha um campo gramado. A gente parou ali para fazer um lanche e eu aproveitei para fazer uma aquarela rápida. E esse aqui já foi lá em Caxias, num parque que tem no final da cidade, tem um lago muito bonito, tem umas trilhas de caminhada, e foi uma tarde bem gostosa por lá também. Aqui já foram registros fotográficos. Luz, assim, de fim de tarde, é muito difícil eu conseguir aquarelar em plein air, porque a luz muda muito rápido, às vezes já está escurecendo, influencia a minha percepção da tinta no papel, então geralmente eu faço depois, né? Fotografo e faço o estudo depois. Esse aqui também, esses dois aqui também foram de registros fotográficos. Aqui eu estava investigando um pouco mais a fundo nessas interações de azuis e laranjados, como a expansão do pigmento um pouco mais concentrado acontece para sugerir esse tipo de entardecer, esse tipo de nuvem também. Aqui foram dois experimentos da mesma fotorreferência. Pode ver que aqui um pouco mais frustrado, aqui já estava um pouco mais no caminho do que eu estava buscando, né? Uma nuvem também de fim de tarde, bem pesada, com o sol a contraluz, né? Que faz essas auréolas ao redor da nuvem, né? Onde estoura a luz. Aqui foram dois estudos que não são de referência minha. Eu estava querendo testar alguns tipos de efeitos que eu vim estudando em dois livros que eu gosto bastante, de paisagens, que não são específicos de aquarela, mas tem um pouco de aquarela também. Mas o foco desses livros é mais na relação das teorias, né, que embasam a construção das composições. Então foram investigações que eu estava fazendo a partir desses estudos nesses dois livros. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo do tour para mostrar para vocês as capas desses livros que eu mencionei. Eu vou deixar o link, né, tudo por escrito aqui na descrição do vídeo. E aproveitando essa pausa, te convidar para se inscrever aqui no canal, assim você não perde as novidades que a gente trouxer por aqui. Além disso, ajuda eu saber que você está mais pertinho da gente. E se esse vídeo está te inspirando, ideias para criar, está te inspirando ou te animando a ter um sketchbook, eu vou adorar saber, então deixa aqui nos comentários. É isso, vamos voltar para o tour. Esses dois aqui já foram de referência fotográfica. Esse um entardecer naquela época das queimadas, né, ano passado, e tingia muito assim o céu de laranja, né? Então queria testar a interação dos tons lavanda com os laranjados. Eu acho que às vezes a gente olha para o céu e imagina, aquela nuvem poderia ser de, sei lá, azul royal ou de cinza paine. Só que aí quando você vem para o papel, a interação dos pigmentos nem sempre acontece do mesmo jeito que acontece na nossa imaginação, né? Então eu gosto muito de quando algo me instiga, no que eu estou olhando lá fora, eu testar na tinta para ver se realmente essa interação dos pigmentos que eu tenho vai dar certo. O que eu imaginei vai funcionar. E aí, a partir disso, ir recalculando, né, possibilidades aí para novas tentativas. Esse aqui já foi a partir de uma fotografia de viagem, um dia chuvoso, voltando lá da Serra Gaúcha, esses respingos que ficam na janela do carro, sabe? Então, quis testar esse efeito de jogar a paisagem com um borrado, com um difuso e trazer a nitidez para esses pingos, né? Aqui uma cena muito típica do nosso inverno, uma luz de fim de tarde batendo por trás das árvores, traz esse verde bem nítido, bem vibrante e joga o morro de vegetação que está mais lá atrás com essa tonalidade mais azulada, né? Aqui, dias de queimadas, praticamente desapareceu o nosso morro agudo aqui, que inclusive é tema de várias das pinturas que eu trago nesse caderno, né? Que é o nosso morro mais alto aqui da região, um local muito famoso aí entre quem pratica voo livre, né? Tem várias etapas aí de provas aqui nesse lugar.
E ele não fica tão distante aqui do sítio. Em linha reta, se eu não me engano, é uns 6 quilômetros, mas caminhando a gente já deu uns 13. Então, não é um local para estar tão difuso, né? Isso só aconteceu por conta da presença de partícula na atmosfera, essas partículas das queimadas que alteram nossa percepção das bordas, das cores, dos elementos que estão mais distantes, né? E eu quis trazer essa tentativa desse efeito aqui no sketchbook para testar os pontos da umidade, né? E a consistência do pigmento. Esse aqui também foi num desses dias de presença de partícula das queimadas, mas já numa consistência, numa carga menor, e atingia mais a partícula distante, né, que estava mais no céu, colorindo de uma forma mais alaranjada o céu, né? Aqui um fragmento de elementos aqui do sítio, né, casinhas de passarinho, orquídeas. Nessa época do inverno tem a florada, né, dessas orquídeas, tem bastante delas por aqui. A florada dos ipês e dos ingás. Aqui tentei explorar um pouco os borrifados, tem até vídeos de rios de várias dessas pinturas lá no meu Instagram, porque de vez em quando eu registro algumas, não todas, eu tenho esse processo do sketchbook também muito mais íntimo, né, então nem sempre eu faço registros deles, mas esse aqui tem. E eu explorei o borrifado abstrato antes, né, para trabalhar essa textura das flores. Aqui 2 experimentos também. Esse aqui foi a partir de fotografia de arquivo pessoal. Estavam acontecendo queimadas muito ferozes, muito drásticas lá na Amazônia, e na época que a gente passou de bicicleta pela Amazônia, em 2013, foi bastante impactante para nós ver a floresta queimando. Lá existe uma prática, né, que muitas pessoas relataram para a gente, pessoas que a gente parava no meio do caminho ou que recebiam a gente para acampar no fim do dia, né, para passar a noite, que relatavam que as práticas para derrubada da floresta, seja para remoção de madeira, seja para criação de gado, eles removiam as árvores de maior valor em termos da madeira, né? E o resto era derrubado com correntão, então que chegava a fazer a terra tremer, né? A terra onde as pessoas estavam quilômetros de distância com suas casas ali, vivendo a vida normal, tremia como se fosse um terremoto, e aí eles sabiam que era alguém fazendo correntão para derrubar essas árvores de menor valor para madeira, né, que não tinha valor econômico assim no sentido de compensar a venda, digamos assim, e todo o resto do mato, né? E depois era atacado fogo para então fazer a limpeza e poder ter a pastagem. E a gente passou por diversas queimadas dessas, inclusive essas fotos estão em banco de imagem, porque na época a gente coletou muito arquivo de fotografia nessa viagem, né, que durou 2 anos. Então, André começou a fazer esse trabalho de venda de imagens para banco de imagens, o que ajudou muito na época da viagem também financeiramente, mas esses arquivos continuam vendendo. Inclusive, na época que eu fiz essa aquarela aqui, estava vendendo bastante essa foto, né, que já era de 2013, mas com esse tema atual, né, das queimadas, dessa prática das queimadas. Então, você vê como esse sketchbook, né, ele tem esses marcos históricos, né, de coisas que passam no meu cotidiano, coisas que já passaram, registros que já passaram, memórias, né, mas também fragmentos de coisas que estavam acontecendo no período em que eu aquarelei, né. E aí, com essa temática, assim, sombria, entardecer aqui em casa, peguei uma cena interna, né, em que esse céu coberto pelas partículas da fumaça que estavam vindo do cerrado da Amazônia tingem o céu todo de laranja lá fora, né, uma coisa bastante incomum por aqui.
Aconteceram poucas vezes. A vez que teve um vulcão em erupção no Chile, veio o fragmento, né, de cinza e tingiu por vários dias o nosso céu assim, de um tom cor-de-rosa muito forte. E nesse ano de 2024, essas queimadas, né? Então, essa representação aqui nessa página. Mas toda essa coisa ruim passou, né, e foi dando lugar a um céu limpo outra vez. Então aqui ainda um pouco de fragmento de poeira, né, nessa tarde aqui, nesse entardecer, e conforme foram passando os dias, no mês seguinte lá com a lua cheia de novo, né, o céu já mais limpo e dando lugar agora só às nuvens cor-de-rosas, né, não mais a partícula na atmosfera. Aqui a florada do ipê branco no centro da nossa cidade, numa manhã aí muito bonita de primavera. E aqui um entardecer da janela da época que o ateliê ainda era lá em casa, né? Essa cena aqui foi praticamente um plein air de dentro de casa, plein air de janela que eu falo, né? Então, como a luz altera a percepção dos verdes. Aqui tinha uma réstia de sol ainda incidindo no morro, né? E tornava a vegetação praticamente alaranjada. Então, esses registros assim de percepção de cores eu gosto bastante. Esse aqui foi um ensaio para a nossa aula inaugural, né, para a nossa live de abertura do curso Horizontes da Aquarela. Essa cena eu testei a composição aqui no sketchbook para sentir o potencial dela e transformar numa aula, né, com a demonstração da pintura em maior formato. Então, essa aula aqui está lá no curso e muitas pessoas puderam participar gratuitamente quando ela aconteceu ao vivo, foi super legal. Muita gente pintou essa cena, participou, praticou aquarela a partir dessa cena, que é uma composição aqui a partir da trilha que leva à Montanha Soldado Sebold, a trilha clássica, né, que é feita a pé. Porque até o momento, pelo que eu sei, só dá para chegar em veículo 4x4 lá em cima, né? Então, lá na base da montanha, né? Então, ou você deixa o carro lá embaixo e sobe a trilha a pé, se seu carro não é 4x4, que é o nosso caso, ou você vai de 4x4 até a base onde tem os campings, as pousadas, enfim, onde inicia a trilha até a montanha em si, né? Aqui é um trecho também desse caminho da trilha. Tem essa pequena barragem aqui que permite a passagem de veículos, mas por aqui a gente já tinha começado a caminhada. Muitos rios de água cristalina, né? Reflexos, então quis trazer um pouco dessa textura para cá. E aqui eu acho que aqui foi o amanhecer. Aqui foi amanhecer lá no Soldado Sebold. Essa luz bem alaranjada, né, que distorce um pouco a nossa percepção das sombras. Então aqui trabalhei as sombras mais violetadas, justamente para dar mais destaque, mais contraste para os amarelos aqui, né, do sol incidindo na vegetação e nas pedras. Aqui já foi um começo de experimentação para costão e mar, que não foi muito bem sucedido, ainda estava tateando um pouco o meu processo, né, na representação disso. Um céu, aqui, um fim de tarde por aqui estava com essa textura, eu quis experimentar, mas quando eu faço assim de plein air, muda muito rápido, então tem bastante hesitação aqui nesse estudo assim de retrabalho, tentativa de remoção, adição de pigmento num momento que não era muito favorável. Essa cena de praia aqui é lá de Garopaba, o registro da vez que eu fui conhecer Garopaba em virtude do encontro de plein air que teve lá em 2023 e foi muito legal. Então guardei esse registro aqui e aqui eu trouxe ele nesse estudo de composição porque depois a gente teve uma aula dele também lá no Horizontes da Aquarela em maior formato. Aqui 2 estudos também de cenas aqui da região. Esse aqui foi um fim de tarde voltando, já chegando em casa, né, voltando de viagem, os campos ali da região alta da cidade de Campos Novos, então estava bem tingida assim essa luz quente, né? E aqui um amanhecer visto da janela lá de casa.
Aqui voltou, esses dias aqui voltaram a ter partículas de queimada no céu, então deixou bem coral, assim, né? A cor do céu e o sol estourado ali, a luz, né? Esses dois testes aqui de composição quadrada, porque eu tinha um projeto quadradinho que eu queria testar a disposição dos elementos, então eu isolei aqui para mudar um pouco a composição em formato paisagem para quadrada, e os dois foi de observação direta, né, o plein air de janela aí. No caso, esse aqui plein air de janela e esse aqui plein air de dentro do banheiro para minha varanda, então eu usei a máquina de lavar como mesa para fazer aqui essa cena. Eu achei interessante os reflexos azulados, tanto no chão quanto no sofá vermelho, né? E essa confusão que causa as luzes rebatidas, aqui uma luz verde, né, lá de fora, nesse material que é mais refletivo, assim, né? Tipo um corino sintético, assim. Aqui duas cenas de entardecer, aqui de Tangará, um bairro que a gente vê desde aqui do sítio, e aqui de um registro de viagem em que estávamos acampando lá em Bombinhas. Aqui dois testes também para futuras aulas. Essa cena aqui foi uma estação abandonada em que a gente passou na viagem de bicicleta lá pela Argentina. E aqui no começo dessa mesma viagem, o nosso preparatório para subir a Serra do Corvo Branco, pedalando, entre aspas, porque só empurramos, né? Mas esse trecho aqui, lá da base, né, de Aiurê a Urubici, tem esse trecho que a gente vê a serra, né, as pirâmides da serra ali. Então, achei um potencial didático muito bom da gente falar sobre perspectiva na composição, quando a gente trabalha as cores, né, a vibração das cores, a neutralização das cores e também a atmosferização das cores. Eu acho que a atmosfera é um tema bem recorrente aqui nesses estudos, né? Tem bastante interferência de partícula. Às vezes você vai ter interferência de partícula artificial, né? No caso das queimadas ali, não é uma partícula que, como a umidade, por exemplo, que altera a nossa percepção das cores. E tem também a presença da atmosfera natural, né, da própria umidade, dos elementos que as árvores estão liberando no ar também, né, e isso causa uma distorção na nossa percepção das cores. Então essa aula aqui foi bacana, assim, por esse elemento, porque ela tá bem nítida, assim, essa discrepância, né, de vibração, de tonalidades e tudo mais. Então a gente fez em maior formato ela também. Essa aqui também foi uma aula. Na verdade, essa aqui, né, eu fiz muito antes, mas a aula ocorreu depois. E essa aqui eu fiz depois e logo em seguida tivemos a aula, né? Cenas rurais, trabalhando um pouco mais a questão dos verdes, né? Esse aqui foi lá do Soldado Sebold também. Aqui também tem várias cenas dessa viagem aí, né? Que foi uma viagenzinha curta de 3 dias, mas que rendeu muito registro. Esse aqui é o caminho até o estacionamento. Fazendo uma pausa rápida aqui no tour, se esse conteúdo te inspirou de alguma forma a criar, a se expressar através da aquarela, a ter um sketchbook, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E já aproveita e se inscreve no canal, assim eu sei que você está mais pertinho da gente por aqui. Aqui já é um pouco mais recente e entre essas pinturas e as próximas teve um intervalo, porque aqui eu já comecei um novo sketchbook em um formato diferente, com papel diferente, então eu meio que deixei esse aqui um pouco abandonadinho, sabe? E aí aqui já pula para janeiro, então isso aqui foi mais um pouco antes do final do ano, e aqui já foi agora em janeiro registros de uma viagenzinha também curta que a gente fez ali para o Paraná. Na verdade, a gente estava em trajeto, em caminho, né, para visitar a família do André em São Paulo e a gente passou ali pelo interior do Paraná e para descansar, para quebrar um pouco a viagem, que é bastante longa, a gente parou tanto na ida quanto na volta, ali na região de Tibagi, onde tem muitas cachoeiras, tem o Parque Guartelá, então foi bem bacana, assim. Aqui foi lá na Reserva da Dora, que é um lugar muito legal, muito gostoso de ficar,
tem várias quedas naturais ali, né, com água cristalina e formam umas piscininhas. É um camping privado. E aqui já foi no Parque Guartelá, em que é entrada gratuita, tem os poções. Era janeiro, deu pra gente entrar nos poções, apesar da água estar geladíssima. Como tava um clima quente, deu pra entrar na água ainda. Então, esses aqui foram registros desse lugar. Esse aqui virou aula também, no Horizontes da Aquarela, recentemente, para a gente trabalhar essas texturas das quedas d'água, né? Aqui foi um registro do retorno da viagem lá para Garopaba. Nessa viagem a gente fez uma trilha que foi de Garopaba até Imbituba e depois a gente pegou o carro e continuou até Laguna. E de Laguna a gente seguiu mais um pouco, a gente foi até Farol de Santa Marta, a gente parou nessas prainhas. Então essa aqui foi uma das prainhas e eu comecei aqui a explorar a composição panorâmica, né, que é essa composição um pouquinho mais alongada e mais curtinha na altura para pensar, né, como que poderia trazer harmonia na disposição dos elementos nesse caso. Então, isso aqui eu tentei fazer uma live que estava testando formato 4K, não deu muito certo, tivemos alguns percalços aí, mas eu gostei bastante do resultado da pintura. Possivelmente vou fazer ela em maior formato em algum momento também. Aqui também esboços, tentativas de composição, testes de composição e cor para nossas aulas em que trabalhamos costão no Horizontes da Aquarela. Essa aqui virou a aula, né, em maior formato e foi uma aula muito gostosa, assim. Eu acho que é um tema bem relaxante para trabalhar. Essa aqui acabou caindo fora, eu achei essa composição mais interessante, então eventualmente eu testo coisas, né, para definir o que eu vou trabalhar com mais profundidade no curso. Esse cara aqui demorou uns 4 ou 5 anos para sair. Esse aqui é o vulcão Licancabur, num entardecer, durante essa viagem de bicicleta maior aí que a gente fez de 2012 a 2014. E eu já tinha tentado aquarelar ele lá no início da minha caminhada na aquarela realista, né? E eu fiz assim umas, sei lá, mais de 8 tentativas de cor. Tava testando essa interação dos quentes e frios aqui, né? O deserto da Atacama também tem uma atmosfera mais quente, assim, né? Partículas... não tem muita umidade no ar, então isso altera bastante a minha percepção das cores, torna tudo uma cor mais quente, assim, né? Demorou, mas saiu, testei aqui ele nessa composição, ainda não estou plenamente satisfeita com o resultado dele, eu acho que ainda tenho mais um pouquinho a explorar aí nessa temática. Aqui também testes para definir qual seria a aula do Horizontes da Aquarela, em que a gente teria como tema as transparências, né? E esses elementos de pedras e água. Então, acabou ficando essa aula aqui, a escolhida, e fizemos em maior formato com a turma lá no curso. Aqui, de novo, voltando para a composição panorâmica, uma cena das estradas lá que pedalamos pela região da Chapada Diamantina, na Bahia. E aqui também teve um salto. Aqui eu fiz, eu acho que já fevereiro, por aí. Aí fiquei um tempão trabalhando no outro sketchbook. E aí, recentemente, eu falei, não, tenho que terminar esse caderno, porque faltam só duas espalhadas aqui, né? E aí voltei a pegar imagens de referência para finalizar. E essa aqui estava na minha cabeça já há algum tempo, que era uma cena noturna lá da região norte do Brasil. Eu não vou lembrar exatamente onde foi, eu preciso resgatar os arquivos dessa viagem para me localizar de novo. Mas a gente estava passando por regiões de muitos deltas, assim, de rios, né, desaguando no mar. E passeando à noite, assim, pela orla, esses reflexos, né? E esse céu, né, escurecendo. Então, eu quis trabalhar isso para testar o planejamento de claros e escuros da cena, porque não é simplesmente vir com um opaco colorido depois, né? Teve todo um planejamento
para estruturar essa composição e representar essa luz noturna. E aqui já foi um registro da nossa casa aí numa noite de lua cheia, meio nublada, assim, meio sombria até, né? Mas com todo esse colorido das luzes da casa que trazem essa vida, né, para a composição. E aqui ainda a gente nem tinha fechado a lateral da varanda aqui. Isso aqui foi logo depois que teve o tornado de 2020, derrubou uma parte, a gente tinha um telhadinho aqui na frente da casa, quebrou muitas telhas, quebrou os tubos do aquecimento da água, então foi um baita preju ali, e foi bem assustador, assim, né, porque nunca tinha vivenciado isso, nunca tinha acontecido isso por aqui, e a nossa casa é de madeira, então assustou bastante, assim, deixou a gente com um certo trauma de ventania, assim, até hoje, quando começa aquelas ventanias, assim, a gente já corre para deixar as coisas meio organizadas e se precisar sair correndo, sabe? Então deixou uma sensação esquisita, né? E esse momento, assim, da casa iluminada, né? Da lua cheia, ficou esse registro, já tinha guardado ele há algum tempo, tentando pensar como planejar ele, né? Porque no momento que eu fiz a foto, eu já pensei que poderia sair uma pintura, mas na época eu ainda não tinha repertório suficiente para representar isso, para representar essa cena, essa luz do jeito que eu imaginava, né? Então, entre a gente fazer um registro para servir de referência para uma pintura, para a gente trazer um repertório autoral, às vezes vai um tempo até a gente angariar as ferramentas, né, nossas habilidades para realizar aquela pintura. Então eu vou guardando esses registros e conforme eu vou sentindo que minha habilidade está alcançando, meu repertório está alcançando, elas vêm por sketchbook ou por uma pintura em maior formato que seja, né? E aqui mais 2 cenas noturnas, eu quis fechar o sketchbook com a noite, porque ele começou aqui com um amanhecer, né? E aí aqui um registro lá da Pedra do Baú, em que a gente acampou nas imediações por ali. Eu não lembro se isso aqui foi do lugar que a gente estava acampando. Eu ainda preciso resgatar os outros registros fotográficos desse dia para me situar melhor em que contexto foi essa foto, mas em 2014 a gente acampou com vista para a Pedra do Baú, porque ainda era um local que não estava fechado, né? Hoje em dia, para você visitar esse lugar, esse mirante, tem que pagar, não dá para estacionar lá em cima. Dessa época a gente estava de bike, mas chegava carro até lá, né? Então agora já está tudo fechado nesse sentido, a visitação é cobrada e tudo mais. E aqui foi uma noite de fogueira lá no Soldado Sebold, no camping Morada do Guardião, em que eles disponibilizavam um fogão daqueles rocket stove, né? E a gente estava fazendo alguma coisa, não lembro se foi um macarrão, a gente estava fazendo alguma coisa no rocket stove e chegou um pessoal depois e eles iam fazer hambúrguer, carne e tal, daí eles acenderam a fogueira por completo ali, e então quis fazer esses registros para também futuramente eu tentar aquarelar. Isso aqui demorou aí 2023, será que foi 2022? Acho que demorou uns 3 anos para essa cena, entre eu pensar no registro para aquarelar e eu definitivamente conseguir aquarelar a cena, né? Então aqui é o final do caderno, a última página que é só folha de rosto, eu não vou completar ela. E é isso, encerramos mais um caderninho. O outro já tá ali começado, já tá quase no final, então isso significa que em breve aí a gente vai ter mais um tour, espero. Já tá para chegar papel aqui para confeccionar meu próximo sketchbook, porque já vai me dando uma agonia ver o fim e eu não ter um sketchbook me esperando para prosseguir, né, nessas investigações, nesse processo criativo. Então, eu gosto bastante desse formato A6, porque ele me permite exercitar a simplificação e testar a composição e cor de uma forma mais sucinta, né?
e me favorece muito quando eu vou para o maior formato, porque no pequeno eu tenho uma limitação em trazer detalhe, né? E aí a linguagem fica mais solta, fica mais simplificada, e isso me ajuda na hora que eu vou para um formato maior, eu não me perder, né, em querer focar no miudinho antes de pensar no contexto como um todo, né? Então, a primeira coisa que eu penso quando eu estou trazendo aqui para um formato pequeno é composição primeiro, equilíbrio de claros e escuros para trazer um equilíbrio na cena, né? Então, onde eu vou blocar os elementos, nem sempre eu trago na pintura aqui exatamente como está na fotografia, né? Na fotografia ainda permite eu cortar e reposicionar elementos. Então, por exemplo, essa cena aqui, a foto não era assim, né? A árvore estava mais aqui no canto, as outras estavam mais agrupadas para lá, mas eu uso a imagem de referência como um ponto de inspiração, e aí com a teoria da composição, com as convenções de composição, eu reposiciono os elementos em favor da pintura, né? Porque eu quero trazer harmonia, equilíbrio, quero trazer uma sensação boa com as paisagens. Então, eu tento não trabalhar da mesma forma que está na fotografia, porque são linguagens diferentes. Às vezes, você querer representar exatamente o que está na foto gera um certo caos na pintura, que gera desconforto, gera desequilíbrio, né? Então, eu gosto muito de um livro também que é Sintaxe da Linguagem Visual, em que dá para a gente aprofundar um pouco mais esses conceitos, né? Do que a gente comunica através das formas, da posição dos elementos, né? Trabalha bastante essa questão do abstrato, do geométrico, para sintetizar essa informação e ficar até mais assimilável para a gente. Assim, é um livro muito bom, que inclusive eu uso como referência bibliográfica nos cursos, tá? Principalmente para as aulas de composição. Nem sempre no sketchbook eu trago uma composição muito bem pensada, depende muito da estratégia, do que eu quero ali no momento. Então, às vezes eu quero só testar a textura do céu. Eu não vou ficar me prendendo muito, será que a composição está bem equilibrada, sabe? Então, em cada pintura eu escolho, digamos assim, uma batalha. Não vou vencer a guerra numa pintura só, então às vezes o objetivo de uma pintura é muito bem definido, muito bem claro. Eu quero testar, sei lá, vamos pegar uma aqui. Quero testar só como vai ficar a couve-flor da mancha numa base azul para esse céu. Beleza, então esse vai ser o objetivo desse estudo aqui. Em outros estudos, sei lá, eu quero testar como que eu posso trabalhar essa sensação do sol fazendo esses raios, né? Ou eu quero testar como que uma pincelada de limpeza pode gerar uma textura de nuvem. Aqui, nossa, muito mal sucedido esse estudo aqui. Eu tava com outra coisa na cabeça. Nem sempre sai do jeito que a gente imagina, né? Mas eu tinha um objetivo aqui de testar a representação de uma mata mais distante, né, mais difusa, e tentar trabalhar um pouco mais nítido e mais vibrante aqui na frente. Não escolhi corretamente aqui meus verdes, né? Não gostei muito, inclusive, dessa composição. Mas tudo isso faz parte, né, dessa geração de repertório que a gente vai criando. Então, cada pintura aqui, ela teve um objetivo, né? Nem sempre a gente fica contente com o resultado, mas posso dizer que esse aqui foi um dos cadernos que eu tive mais liberdade criativa, assim, né? Porque eu não fechei num tema, o único tema, assim, era paisagens, então tem elementos aqui até que nem são de fotos de minha autoria, tem a maioria sim, né? Alguns foram plein air, alguns foram foto, alguns foram coisa recente, alguns foram memórias aí de anos bem distantes, né? Mas foi muito bom, assim, explorar tudo isso aqui. Quando eu folhei essas páginas para trás, me dá um baita orgulho do que surgiram, né? E esse sketchbook aqui trouxe bastante crescimento para mim, né? Em termos de técnica, de temática, de exploração, assim, aprendi muito com ele. Aprendi muito com essas práticas, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour. Até botânica, né? Nem vou dizer que posso fechar aqui só com paisagens, porque teve botânica também. E teve coisas que, né,
estão bem... que não tem um tema, né? Não tem um fio condutor, assim. Eu acho que o único fio condutor aqui foi a experimentação e foi com esse objetivo de crescer, né? De conhecer melhor a técnica, de testar composição e de ver como que ao longo dessas páginas eu pude evoluir, né? Crescer junto com a aquarela. Então é isso, pessoal. A gente fecha aqui com essas cenas da noite no sketchbook. E ficar aqui o incentivo para que você tenha um lugar seguro para você explorar, para você conhecer os temas que você gosta, para você praticar sem compromisso com resultado e que seja um lugar que o sketchbook seja um lugar que te acolhe, que você pode se sentir sem amarras, né? Para você só explorar a aquarela como uma atividade prazerosa. É isso que é o sketchbook para mim. É o meu momento, assim, de descanso, de prazer. Eu sempre recorro ao sketchbook nos dias, assim, que eu não tô me sentindo muito... talvez produtiva, ou talvez muito inspirada, porque eu sei que eu posso fazer qualquer coisa ali, testar coisas ali, é pequenininho, é rápido. A maioria dessas pinturas aqui não levou mais do que meia hora para fazer, muitas, foi coisa de 10, 15 minutos, porque é uma coisa mais sucinta mesmo, né? Uma coisa mais simplificada, é um apontamento, é quase como se fosse a versão post-it, né, na pintura, assim, é um lembrete, é uma anotação de cor. Nem sempre as coisas precisam ficar muito finalizadas. Aqui ficou super detalhado, mas tem coisa muito mais solta e manchada e pouco trabalhada, né? Então, depende muito do estado de espírito no dia, depende muito do humor que a gente tá no dia. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu vou querer saber aí nos comentários o que vocês acharam. Me conta aí se vocês têm o hábito de manter um sketchbook. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao processo criativo. Vou gostar de saber de vocês também quais são os temas que vocês gostam mais de trabalhar no sketchbook de vocês. Conversem comigo aí nos comentários e a gente se vê, espero que bastante em breve, pro Sketchbook Tour do próximo, que já tá chegando no finzinho aí. Ele foi com papel diferente, foi um pouquinho maior do que esse, um papel satinado fininho, e consegui explorar bastante lá naquelas páginas, mais cenas, mais composições. Então quero trazer ele aqui para vocês também. Me contem se vocês gostam desse formato de vídeo. Então finalizamos o tour desse caderno aqui, desse sketchbook. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo, de conhecer um pouco mais por dentro do processo criativo, das coisas que passam pela minha cabeça quando eu estou desenvolvendo uma pintura. E se você quiser aprender aquarela comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os meus cursos, que tem turmas ativas. E se você precisar de ajuda para escolher um, é só me chamar. Então é isso, desejo boas aquarelas para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!